Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos na sexta-feira da 60ª, celebrando a missa reduzida. Ontem, queridos, ontem fez aniversário, 6 anos daquela terrível cena que todos nós assistimos quando Bento XVI tomou aquele helicóptero branco e, saindo de São Pedro, foi para Castelo Gandolfo, onde transcorreu as últimas horas do seu pontificado, onde deu aquele horário fatídico que ele tinha colocado como marca da sua renúncia. 6 anos. Né? E ele recebeu um arcebispo maior da igreja ucraniana. Né? Esteve com ele, conversaram os dois sobre a situação da igreja na Ucrânia, sobre o problema da guerra, né? E a importância que tem a Ucrânia para a comunicação com o Oriente, tudo isso, aquilo. Então, 6 anos, né? Está lá ele, firme e forte. Esta que é a verdade. Firme e forte. Será ele o Papa? Isso é uma coisa importante falar sobre isso, queridos, porque tem tanta gente ainda, né, que tem ele por Papa. Tem ele por Papa. E padres que rezam missa una com Francisco. Tudo isso, na verdade, é baseado em profecias. Né? Profecias, sobretudo, atuais dos nossos videntes e confidentes. Eu não sou especialista em profecias, não sou mesmo. Eu já li, de certo que quase tudo, não digo tudo. Mas não é que eu grave assim. Né? Talvez tenha também uma dessas, parece talvez na de La Salle tem alguma referência a isto também. Mas o fato é que nós não podemos nos guiar por profecias. Profecia, tirando, claro, aquelas maiores, que são das Sagradas Escrituras. Então, nós temos que distinguir essas duas. Uma é a profecia, digamos, particular. E outra é aquela pública e oficial, que é contida nas Sagradas Escrituras. Dessas das Sagradas Escrituras, não podemos duvidar. Né? Aí que está. O pessoal fica duvidando do Apocalipse. Né? Mas Deus nos livre, alguém querer levantar qualquer dúvida ou deixar em suspenso. Às vezes não. Minha posição, às vezes deixar em suspenso. Essas profecias. Aliás, guiado pela palavra. A palavra de Deus nos ensina isso, que a profecia, especialmente a boa, né? Aquela que diz notícias ruins, nem tanto. Nós não temos muita profecia boa, né? Não tem coisa boa para... Mas, de qualquer forma, a profecia, ela só se chancela como verdadeira diante dos fatos, ocorrendo os fatos que revela. Assim. Então, a gente tem que ter cuidado com essas profecias particulares. Né? Com as profecias particulares não se pode dirigir a vida. E a vida oficial da igreja, não pode ser dirigida por profecias. Né? A gente tem que olhá-las, acolhê-las, vê-las, né? Ficar com um pé atrás, com o juízo em suspenso, como digo, né? Deve acontecer, pode acontecer, né? Mas guiar-se na igreja pela palavra de Deus, pelo magistério, pela ciência teológica e jurídica. É estas que nos guiam. Por isso eu tenho dito, e repito, a todos os senhores e senhoras videntes,
que tem que ouvir a igreja, deixar-se guiar pela igreja. Vejam, isso é uma coisa bem assentada. Ponham isso na sua cabeça, ponham todos isso na sua cabeça. A gente não deve se guiar pelas profecias particulares. As profecias particulares nos põem de sobreaviso. Mas o nosso juízo fica em suspenso. Né? Realizar-se-á ou não. Né? E tantas vezes, na verdade, a profecia particular é colocada sob o condício. Quer dizer, se não rezardes, se não vos converterdes, acontecerá isto ou aquilo. Né? Aí nós temos profecias, eu digo particulares, até dizendo que tal e qual que havia sido castigo que havia sido anunciado teria sido suspenso por Deus. Né? Então, não se pode tomar nenhuma profecia particular ao pé da letra. Né? Não se pode. Não assim, e bem ao contrário, aquelas públicas e oficiais, que são as profecias, mesmo as profecias reconhecidas. Vejam, as profecias particulares, sob este critério, mesmo aquelas reconhecidas pela igreja. Mesmo aquelas reconhecidas pela igreja, não se pode tomar assim, ao pé da letra. Mesmo as reconhecidas. Não, mas essa profecia foi reconhecida pela igreja. Aliás, a igreja muitas vezes reconhece o fenômeno da aparição de Nossa Senhora. Até que ela falou e deu mensagem. Mas o conteúdo da mensagem, tantas vezes, a igreja não reconhece como... Porque aquilo vem da boca de Nossa Senhora, mas passa pelo ouvido humano, pelo coração, às vezes, de criança, às vezes de gente sem formação. Normalmente de gente sem formação alguma. Então, tudo isso tem que ser tomado com critério. Não assim a profecia, repetindo, não assim a profecia bíblica. Esta toma-se ao pé da letra. Esta toma-se ao pé da letra. Certamente que com um estudo teológico e jurídico dos doutores e dos expertos, mas a profecia, esta sim vai se cumprir. Literalmente. Mas só esta oficial e pública, isto é, aquela contida nas Sagradas Escrituras. Podíamos dizer que também no Catecismo da Igreja, no Magistério da Igreja. Mas o Magistério da Igreja não é infalível. Atentos, o Magistério da Igreja não é infalível. Só é infalível o magistério da igreja quando pronunciado ex cátedra, que está ali envolvido em sérias e estritas circunstâncias, sérias e estritas legalidade. Não pode falar, não é qualquer palavra que se pronuncia que é infalível. Né? Não é qualquer palavra que o Papa pronuncia que é infalível. Né? Então, há condições que se requerem para que se reconheça a infalibilidade de algum pronunciamento pontifício. Então, essas profecias particulares devem ser tomadas com grãos sábios, com muita prudência, né? Esperando para ver se realmente vão acontecer. E daí que não pode um homem de ciência teológica e jurídica, não pode tomar essas profecias, mesmo a respeito de Bento XVI, que são particulares, ao pé da letra, dizendo, não, ele não renunciou, porque um anjo veio lá. Tem gente que está dizendo isso, que veio Nossa Senhora dizer a Bento, Jesus veio de alto, renuncia, e depois não vai para ler a tua renúncia. Coisa que Nossa Senhora não pode fazer. Não pode ser assim. Então, quem disse que Bento XVI alguma vez aludiu, deu qualquer sinal de que tenha recebido alguma revelação particular? De jeito nenhum. De jeito
Antes, pelo contrário, já disse e repito aqui, ele já se mostrou irritado com aqueles que insistem teimosamente em dizer que a sua renúncia não era válida. Ele já se mostrou irritado. E essa irritação, essa demonstração de irritação estão tomadas por escrito, estão expressas por escrito, nas suas entrevistas. Então, normalmente nessa que é chamada o seu testamento. Então, quer dizer, e este é o ponto. Nós temos que nos dirigir realmente pela ciência teológica e jurídica para analisar estas coisas. E aquilo que a ciência teológica e, sobretudo, claro, a jurídica vê no caso é de que até então a sua renúncia foi válida. Quanto mais que ela tem sido reiterada sistematicamente. Sistematicamente ele tem renunciado. Cada vez que ele, por exemplo, reconhece Francisco como Papa. E vejam que também, pública e expressamente, ele recomendou à Igreja ao papado de Francisco, nesse mesmo testamento. Uma vergonha, diga-se de passagem, mais uma vergonha para Bento XVI. Mais uma vergonha. Porque a sua renúncia é uma vergonha. Ele podia estar aí, reinando tranquila, 6 anos ainda, reinando tranquila. É uma vergonha. Na época o bispo disse, não, da cruz não se desce. Bento, tu desceste da cruz. Da cruz não se desce. Da cruz se fica até a morte. Da cruz, não, tu desceste da cruz. Já é uma vergonha para ti. Agora, acrescentas a vergonha uma outra ainda maior. Tu que te diz, bom, não sei se tu te diz, mas outros te dizem de ti, e tu aceitas que te diga um grande, o maior teólogo do século passado, e não estás vendo um palmo à frente do teu nariz, nem teológica, nem juridicamente, que este homem é um antipapa, que Francisco não é papa, de jeito nenhum. Que se tua renúncia foi válida, como tu dizes e afirmas frequentemente, a eleição dele não terá sido válida. E que não se pode dizer publicamente que a sua eleição foi inválida, não dizeis, porque sois burros também. Burrice não quer dizer, porque a evidência, mesmo para nós que não participamos de congresso, mesmo para mim que estou tão longe do Vaticano e de tudo, a evidência é clara. Mas se não quereis dizer isso, digais ao menos em base às suas heresias, ao seu antipontificado, que está destruindo tanto com o pontificado quanto com a Santa Igreja. Está destruindo, Ainda há pouco lia aquele alerta de que McCarry, aquele cardeal que perdeu a veste cardinalícia e depois perdeu o próprio sacerdócio, foi induzido a leigo por causa dos seus escândalos de abuso sexual e de poder. Esse McCarry estava à frente, e colocado por Francisco, à frente dessa tratativa tão funesta para a Igreja, que foi o acordo com a China, a China comunista. McCarry estava à frente daquilo. É um dos homens que estava à frente daquilo. Parolin também, certamente, mas McCarry também. Este homem que foi reduzido a leigo. Certamente só o Francisco fez isso obrigado, senão não teria feito. Continua enaltecendo este homem. Assim como estava enaltecendo agora, ontem, mas no mesmo dia. Os 50 anos da morte do cardeal Meia, que foi secretário de Estado
ou da congregação, e cujo secretário dele, do BEA, era o padre Martim Malaquimarti, né? Aquele que escreveu aqueles livros que revelam começam a revelar de forma muito secreta, né? A surgida do Vaticano, Malaquimarti. Então, Francisco enaltecendo a obra de Bia, que foi, sobretudo, uma grande atuação no próprio concílio Bia teve. Esse concílio tão funesto, tão terrível para a igreja. Veja. Mas tudo isso Bento XVI não vê, porque também ele enaltece ainda hoje o tal de concílio. Quer dizer, são todos homens cegos. Para mim, não são grandes teólogos mesmo, porque não conseguem ver a frente do nariz. Não conseguem ver a frente do nariz. Então, queridos, é como eu digo, mas ele está vivo. Está vivo. E forte, para dizer a verdade. Tudo aquilo que ele escreveu, dizendo que renunciava por causa da sua... Está aí. Ele ainda anda, não está acabado permanentemente. Pega o andador e anda. Podia ser levado na cadeira gestatória, para toda parte. E anda e fala, e escreve. Tranquilamente. Um pensamento lúcido, claro, que é o que mais importa. Pensamento lúcido e claro. Tudo isso. Ontem ainda demonstrávamos Bento XVI. Ontem ainda demonstrávamos Bento XVI. Está vivo! Está vivo o homem! Bom, enquanto está vivo, pode mudar tudo. E seria bom para poupar-se a vergonha e o julgamento. O julgamento de Deus. Não digo da história, porque não teremos mais história. Mas o julgamento de Deus, que pesa sobre todos, sabe? Pesa também sobre ele. Então, está vivo. Poderia ainda rever tudo isto. E ser de ajuda para a pobre igreja que, sufocada, se extingue. Se extingue. Restando uns poucos de nós. E com tanta força e clareza, tudo isto dizemos, para a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.